Graças a Deus, irmão. E você? Tudo bem? Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir bem? Aham, e eu dá pra ouvir bem ou não? Dá pra ouvir bem. Maravilha. Ótimo. Olha, a galera já tá entrando aí. E no mais, tudo certo? Tudo tranquilo. Maravilha, irmão. Bom, pra gente. Eu sei que você tem compromisso daqui a pouco, né? Não, tô tranquilo. Hoje eu tô Tá de tranquilo. folga em casa. Então tá bom. Hoje é um dia, eu diria assim pra você, fiquei pensando hoje o dia todo, foi um dia providente, né? Hoje é o dia da anunciação do anjo à Virgem Maria, né? Então não tinha como começar melhor, você é consagrado a ela, né? Ela te escolheu também. Eu acho que Graças a Deus. foi propício. Nem sabia disso, sabia? Não tinha, Não, não tinha programado, não. Então louvado. foi providenciado. Tudo é providência, né, Paulo? Tudo é providência. Mas vamos começar aí, daqui a pouco o pessoal vai entrando, vai interagindo, né? Depois vai ficar Maravilha. gravado, o pessoal vai ver, né? Você Então, conduz o barco aí, meu querido. então vamos invocar neste momento, né? A presença do Espírito Santo de Deus, a presença dos santos anjos, né? A presença da Virgem Maria sobre nós. Amém, E Jesus. o Espírito Santo venha guiando todo esse conteúdo que vai ser É verdade. compartilhado, as pessoas que vão ver depois, né? Amém. E tudo seja para a honra, para a glória de Deus. É verdade, Em Espírito nome Santo. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei Enche os corações dos vossos fiéis, e acende neles o dei neles o fogo do vosso amor. e Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. ó Ó Deus. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos iniciar. Gostaria que você se apresentasse, falasse quem é você, como que é a pessoa, o cristiano. Então, boa noite, né? A quem está nos vendo, quem está assistindo agora, quem vai ver depois, né? Aos seus seguidores, né? Muito boa noite, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Me chamo Cristiano Oliveira, né? Sou casado com a Bruna, sou pai do Lucas, de 7 anos. Sou missionário da Santa Igreja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, por misericórdia dele, né? De ter feito esse chamado. E é uma grande alegria estarmos aqui hoje para partilhar um pouco, né, de uma história de vida, de uma conversão, das maravilhas que o Senhor fez para nós, né? Atualmente, como eu falei, sou missionário, mas trabalho também de uma forma autônoma, né? Porque a gente também tem que prover em casa. E Deus tem nos assistido aí com a providência, graças a Deus. Maravilha. Sem muito delongas, né? Eu vou fazer a primeira pergunta para você. Como que foi a sua história de vida, assim, desde pequeno, sua mãe, seu pai, a tua infância, adolescência, até esse momento ali, de um pouco antes de você se encontrar com Jesus? Como que foi esse período da sua história de vida? Então, Paulo, irmão, ontem eu recebi esse roteirinho, eu falei, nossa, cara, é de Deus mesmo. Eu sempre fui uma criança muito mimada, assim, né? Graças a Deus, a minha família sempre teve uma boa estrutura. Quando eu falo estrutura, eu falo estrutura familiar, né? Não em dinheiro, mas estrutura familiar. Apesar de minha mãe ter sofrido bastante, né, com o relacionamento dela, com o primeiro relacionamento dela, né? Foi um relacionamento bem conturbado. Eu colhi essas informações com madrinha, com a minha própria mãe mesmo. Foi um relacionamento bem conturbado com o meu pai biológico. Num determinado período da gestação ali, a minha mãe me sentiu rejeitada, né? Minha mãe foi para a maternidade, eu nasci. Na maternidade ela se espantou porque aquele que deveria estar lá não estava e não ia. E acabou que ela se sentiu mais excluída, mais rejeitada. Daí chegou em casa, tinha vamos dizer assim, uma cartinha de divórcio ali, algo assim. Mas mamãe sempre, uma mulher guerreira, batalhadora, me assumiu, falou, não, então é nós dois e vamos para cima. Então, só que do nascimento aos 3 anos de idade ali, minha mãe acabou conhecendo um outro rapaz, né? Esse rapaz foi o São José na minha vida e na vida dela. O Aguinaldo, meu pai, né? Que eu falo que é meu pai. Ele que me ensinou os valores de homem.
a figura paterna para mim ali, me ensinou os valores, me ensinou a honestidade, né? O ofício de um trabalho, né? Por sinal, ele é pintor de marcenaria, então o ofício de marcenaria que eu sei um pouco hoje é devido a ele. Então, e sempre me marca porque quando meu avô, né, tradicional, né, meu avô era meio militarista, então na situação que minha mãe se encontrava frágil, meu avô estava armado para qualquer tipo de situação, mas chegou o meu pai, ele chegou lá, conversou com meu avô, e meu avô falou, e meu pai fala até hoje isso, né? Minha mãe falava, né? Que meu avô falou assim, ó, tudo bem, você pode ter alguma coisa séria com a minha filha, ela acabou de sair de um relacionamento, então tem algumas coisas aí para acertar. Ela tem um filho, cara. E daí a minha mãe fala que meu pai, e meu avô também testificou isso, que meu pai bateu no peito e falou, não, esse filho já é meu. Então você já vê um cuidado de Deus aí, sabe, Paulo? E a minha vida, então, era perfeita, cara. Eu tive essa estrutura familiar. Eu sempre me recordo, assim, ó, que um paralelo com o mundo de hoje, Paulo, no que eu vivi, o que marcou a minha história, o que marcou a minha infância, era ver meu avô na ponta da mesa, minha avó do lado direito, os filhos ao redor, os netos em volta. É o que está na Bíblia, né? O homem da casa na ponta da mesa, a videira fecunda do lado direito. Ó, me arrepia de falar, irmão, sabe? E eu cresci nesse lar, nesse ambiente familiar, sabe? Eu via minha avó rezando, eu via meu avô assistindo evangelho. Eu para mim, na época, era arautos do evangelho, tentando trazer a memória, mas não sei se era realmente o arautos, mas meu avô acompanhava o evangelho do dia em uma televisão na época, não sei qual televisão que era. E minha vida cresceu assim, irmão, sabe? Mas, em determinado momento, ali já para adolescência, na escola, sendo um homem muito... da juventude para adolescência ali, a gente ia, eu participei da catequese, eu fiz tudo certinho, né? Dentro da igreja, a catequese, a primeira comunhão, a crisma. Só que em determinado momento ali, eu não sei o porquê, mas eu comecei a ver algumas coisas estranhas em casa, sabe? Algumas coisas. E querendo ou não, por mais que tinha uma fé católica na minha casa, a minha avó, por falta de conhecimento mesmo, ela tinha aquela fé que era misturada, que era muito característica do povo antigo, né? Com um pouco de bezedeira, espiritismo. Então eu via muita coisa e eu não entendia o porquê. Eu falava, vó, tô vendo isso. Ela pergunta o que é. Mas eu nunca perguntei. E fui em bezedeiras, eu passava frequentemente por bezedeiras, né? Mas sempre dentro do catolicismo, sempre da igreja católica. Mas em um determinado momento, irmão, eu me vi assim longe disso. Né, minha irmã nasceu também na época, minha irmã também teve algumas coisas na infância dela ali, quando ela era bem pequenininha, de ver as coisas, de estar conversando sozinha. Então, não sei se não sei o motivo, né? Mas minha mãe acabou indo num terreiro para ver o que estava acontecendo, né? Então, a gente foi nesse terreiro, me impactei com aquele sobrenatural, falei, nossa, vela, pessoa de branco, desenho no chão, a pessoa, uma mulher falando com voz de homem, falei, que é isso? A mulher revelou minha vida inteira, falei, meu Deus do céu. Depois eu vi a mulher falando com uma voz normal, de mulher mesmo, falei, cara, que loucura. Mas acabou que daí a gente foi uma ou duas vezes, a gente foi nesse lugar, e a gente não foi mais. Mas eu lembro que daí na adolescência, assim, na escola, eu era um cara muito popular, né? Muito de comunicativo com as pessoas, comecei a me envolver com a meninada. Mas assim, eu sempre fui um piá muito bom, muito bem educado, sabe? Nunca tratei mal os outros, sempre, até essa fase, assim, foi uma pessoa muito bem vista como um menino de uma família boa. Até aí foi isso. E como que vocês falou dessas questões em outras religiões, né? Como que foi? Você viveu esse tempo assim da tua infância, início ali da tua adolescência, mas ainda você tinha a tua fé na Igreja Católica, você perdeu sua fé, se desviou,
acabou em outras religiões ali, que você citou, né? Como que foi o seu encontrar com Deus? Então, como eu falei, né, a gente acabou indo algumas vezes nesse centro, né, nesse terreiro, e porque algumas pessoas da parte da minha mãe têm essa mística dessa coisa esotérica, dessa parte espírita, né, tal, meio que entrelaçado ali, mas a mamãe sempre mais enraizada no catolicismo. E eu me deparando com aquilo, porque eu via muita coisa, né, Paulo? Eu via vulto, eu via pessoa morta, eu via pessoa de branco, eu via pessoas ruins. Então, fui muito, para eles, sensitivo, né? Então, a gente procurava entender essas coisas. Mas eu confesso que a gente foi algumas vezes e a gente não foi mais. Mas também a gente não começou a não ir mais na missa. Eu não sei, nesse curto tempo, eu não sei o que aconteceu. De fato, eu não sei o que aconteceu, mas a gente já não estava mais indo na missa. A gente rezava o terço em família, a gente já não estava mais rezando. E eu falei, mas o que está acontecendo, né? E minha vida, minha juventude começou ali, né? Então, daí, comecei a se envolver com as meninadas, né? Mas, em determinado momento, daí eu conhecia a bebida, conhecia a sexualidade desregrada, né? E tipo assim, eu acredito que hoje eu fui muito tardio na minha sexualidade. Mas também quando você vai, eu fui com muito sede ao pote. Eu caí de cabeça. Foi, nossa. E daí foi uma somatória, né? Foi a sexualidade, daí foi a cachaçada, comecei a beber. E daí só bebia bebida forte. Daí com essa eu comecei a ver algumas coisas na rodinha, né? Uma maconha, uma cocaína. Mas eu sempre naquela, não, acho que não vou pegar isso e tal. Daí comecei a fumar maconha, daí começava aí, mas nunca gostei de maconha. E nesse percurso eu comecei a me ficar longe, cara. Comecei a me distanciar, assim, de tudo, sabe? E daí eu recordo que em 2009, eu tive uma perda muito significativa na minha família, que foi o meu avô paterno. Então a referência também de homem, assim, acabou falecendo e foi um baque para a família toda. E para mim também, eu estava bem nessa fase da adolescência, conhecendo o mundo afora, né? Estava distante da igreja. Então, nessa foi uma viradinha de chave, porque foi logo na sequência. Meu avô faleceu, eu já estava já usando umas drogas, experimentando uma cocaína, mas bem de leve. Mas eu lembro que logo que meu avô faleceu, parece que as coisas ficaram mais intensas, assim, sabe? Me Uhum. afundei mesmo em droga e prostituição e alcoolismo. E ao ponto de eu estar, quando eu ia sair, eu pegava uma bebida e uma droga. Chegou um ponto de eu estar não saindo de casa e só pegava droga. Isso é grave. E isso foi aí por até 2011, onde eu perdi outra pessoa da minha família, que foi a minha avó. Uma pessoa assim que, nossa, me ajudou a criação, né? E eu acabei perdendo ela. Mas nesse 2009 a 2011, cara, foi ladeira abaixo, assim. Foi terrível mesmo, assim, ao ponto de eu dever droga e os caras ir na porta da minha casa me cobrar de vida de droga e mostrar arma pro meu pai e falar, ó, ou você acorda ou a gente vai acordar ele. E meu pai olhar com desespero, com um certo despedida para mim, entrando naquele carro com a sentença de morte decretada. E por misericórdia de Deus, graças a Deus, eu voltar para casa, entende? E nessa de voltar para casa, aquele cara que me educou, me cuidou, proveu na minha casa, na minha família, falar para mim assim, ô, cara, ou você para ou eu não sei o que vai acontecer, cara. Se você me ama, para. Se você ama tua mãe, para. E chorando, cara. Eu falei, cara, eu não precisa passar por isso. E nessa foi um gatilho para me mudar. Mas daí pra onde que eu fui? Eu fui pro terreiro de Umbanda de novo. Eu fui pro centro espírita de novo, sabe? Eu comecei a querer saciar um vazio que a droga tinha causado no meu interior, mas fui saciar no terreiro de Macumba, em centros espíritas, tomando passe, e não era isso que a minha alma precisava, né? Daí eu comecei a ver uns vídeos de Kimbanda, magia negra pesada mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Até que eu decidi ser ateu. Eu falei, não, vou ser ateu, cara. Vou ser ateu, não vou acreditar em nada. Eu preciso mudar de vida.
E foi nessa, né, daí entrando na nossa pergunta de como foi esse encontro, foi nessa que eu decidi, quando eu decidi ser ateu, eu tinha conhecido a Bruna, né, que é minha esposa na época, eu conheci ela no mesmo ano que a minha avó faleceu. E nessa noite, daí passou um tempo, né, tinha decidido ser ateu, eu fui deitar, fui dormir. E isso que eu fico impactado assim, porque eu chegava em casa, Paulo, drogado, cheirado, e quem usa droga, quem já usou, sabe que quando você usa em demasia, a tua garganta trava, você não consegue falar. Mas eu chegava em casa, irmão, eu rezava um creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria, olhando para uma imagem de Nossa Senhora que eu tenho até hoje na cabeceira da minha cama, Nossa Senhora de Guadalupe. E eu me recomendava a ela. Falei, ô Virgem Maria, rezava o Pai Nosso, um creio, uma Ave Maria. Às vezes eu não conseguia falar, mas eu rezava em pensamento e deitava, e dormia naquele estado, ou nem dormia, eu passava a noite ali viajando. E nessa noite que eu fui deitar, irmão, eu não tinha usado droga, eu não tinha bebido, eu estava sóbrio, não tinha ido em terreiro, não tinha ido em lugar nenhum, estava longe de tudo, né? Só com aquele desejo de mudança. E eu fui dormir, cara. Umas 3 da manhã eu acordei, eu abri o olho, parecia que Satanás estava no meu quarto naquela noite. Parecia que o demônio estava sobre mim naquela noite, aquele quarto escuro, um breu total, e eu queria rezar o Pai Nosso, o Creio e a Ave Maria, e eu não conseguia. E eu não conseguia. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu não estou drogado, eu não estou louco. E eu não sei se foi uma graça divina, mas eu tive um entendimento que aquilo era ruim, que era algo mal. E eu lembrei de um atendimento de cura e libertação no qual eu tinha passado pela renovação carismática católica. Porque minha mãe, pela dor de ver perder meu avô, minha avó com câncer, já com diagnóstico já de sentença também, já decretado. Ela começou a ir para um grupo de oração. Começou a ir buscar pela minha avó e em algumas ocasiões eu ia junto pela minha avó. E eu passei por um atendimento onde a mulher só falava no fundo assim, Jesus, 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 clamava o nome de Jesus. E nessa noite, eu lembrei desse nome, irmão. Eu clamei 3 vezes o nome de Jesus. Aquele quarto ficou dia, parecia que o sol invadiu aquele quarto. Parecia que o próprio Senhor tinha entrado ali, eu não conseguia ver a forma de Jesus, mas eu via uma luz muito intensa e uma paz interior muito grande no meu coração. Aquela escuridão se dissipou naquela noite. Eu queria falar diferente, eu não conseguia. Eu comecei a chorar demais, chorar demais. Eu lembro que o meu corpo começou a passar, parecia que estava formigando inteiro o meu corpo, assim, parecia que era correntes elétricas, assim, quando você leva um choque. Parecia isso no meu corpo inteiro e eu queria falar diferente, eu queria dançar, eu queria pular, eu queria dar risada, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu dormi nesse estado, irmão. Eu, de fato, não sei se eu desmaiei, eu só sei que eu dormi nesse estado. E no outro dia eu levantei, a Bruna me ligou na época, era de tarde, eu estava desempregado, ela falou assim, tá tudo bem, você não me ligou? Eu falei, não sei, cara, aconteceu alguma coisa comigo, alguma coisa veio me visitar, eu quero ir para a igreja. Esse foi meu encontro com Cristo. Esse foi o que me impulsionou a ir para a igreja, e no qual eu entrei, né? Mas segue aí agora o roteiro, quero o Então, encontro. essa seria a próxima pergunta, né? Do seu encontro com Deus, como é que foi? Você já respondeu aqui. É, Foi esse desejo. foi e esse desejo me impulsionou para a igreja. Esse desejo me, tipo, parece que veio algo no meu interior, assim, tipo, você tem uma casa. Você sabe aonde você tem que ir. E daí isso foi na madrugada de terça para quarta, de quarta eu fiquei em casa. Daí minha esposa ligou na época, fez os contatos dela, porque minha esposa foi do grupo de jovens, também estava meio afastada, só que nunca se envolveu com as coisas erradas. Tava nessa luta comigo, porque daí, nesse meio período também a casa caiu em casa, minha mãe ficou sabendo, durou a acreditar, mas ela começou em cerco de Jericó, começou em grupo de oração. E daí nesse minha esposa ligou, onde tem um grupo de oração próximo. Ah, tinha um grupo aqui perto de casa. E a gente foi numa quinta-feira. E quando eu entrei naquela igreja lá, antes de entrar tinha uma senhorinha. Hoje ela é minha intercessora, minha mãe espiritual, a Dona Maria, uma ministra de cura e libertação. E ela falou assim, que bom que você está aqui. E depois ela foi falar para mim que ela estava rezando há 9 anos pela minha conversão, irmão. Então, eu entrei naquele grupo de oração, era noite de Pentecostes, noite do Espírito Santo. Foi algo tão louco, Paulo, porque assim, tudo que eu pensava, tudo que eu falava, estava rezando, mas não sabia que estava rezando. Estava falando com Deus, mas não sabia que estava falando com Deus. Porque tudo que eu pensava,
O irmão no violão batia a corda e respondia. Rafael. Falei, meu Deus do céu. E daí teve fila, né, para imposição de mãos para receber o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E uma vez eu tinha visto um irmão proclamar em línguas, no fundo de um grupo de oração, que eu fui forçando, todo mundo chorou, cheio do pessoal, porque vocês estão chorando? E esse irmão proclamou uma profecia em línguas, e aquilo me estremeceu a minha alma. E eu vi ele lá na frente rezando pelas pessoas, juntamente com essa minha mãe espiritual, minha intercessora. E daí eu peguei assim e falei, se é para mim receber isso aí que o povo está recebendo, eu quero que seja com aquele irmão ali. E nisso, Paulo, saiu uma irmã da frente da minha frente, assim, e ela foi com eles. E olha para você ver como que é a arrogância da pessoa que não está em Deus. Eu falei, viu só, não é tudo como o Senhor quer. Eu estava falando com Deus e nem sabia. E eu pensei isso, eu falei, viu, né? Nem é sempre como o Senhor quer as coisas. Irmão, a mulher chegou perto do irmão, ele levantou a mão, a mulher repousou na hora. E ele olhou para mim e me chamou. Falei, meu Deus, peraí. Eu fui lá. A hora que ele estendeu a mão para mim, a senhora começou a rezar perto do meu ouvido. E ele rezando em línguas. Irmão, eu perdi o domínio de tudo. Comecei a orar em línguas, comecei a chorar muito. Eu só sei que eu fui pro meu banco, eu fui parar de orar em línguas e de rezar, de chorar, quando eu tava terminando o grupo, 9h30 da noite. E, cara, tô desde então lá, faz 11 anos que eu tô lá, pra glória de Deus. No mesmo grupo de oração, já fui coordenador e lá o Senhor me levantou como um pregador do Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora uma pergunta um pouco, quando eu fiz assim, né, foi uma inspiração do Espírito Santo. Uhum. Fique à vontade, tá? Mas Sim. qual foi a maior dor em toda a sua vida que você já passou? Irmão, quando você mandou ali para mim a lista das perguntas, né, pra gente ter uma linha a seguir, eu acho que a maior perda de um homem é a mãe, cara. Sabe? A maior perda que um homem pode sentir é a mãe dele. E daí, olhando para minha história, olhando pela história com a minha mãe, comigo, tudo que ela passou desde a gestação, cara. Depois da gestação, sentimento de abandono, sentimento de rejeição. Com um piá no colo, o que eu vou fazer? E ela nunca deixou faltar nada, cara, na minha vida, nada. Até me mimou demais, assim, que às vezes hoje eu tenho alguma dificuldade por conta disso. Mas louvado seja Deus. E quando eu tava na caminhada já, tava trabalhando no correio, eu dirigindo o carro do correio, a gente tinha ido para profecia, se eu não me engano, naquele ano. E foi profetizado lá que viria algo que as portas da igreja não seriam fechadas. Não sei se você lembra disso. E estourou a pandemia. Uhum. Estourou a pandemia, cara. E eu tava num trabalho que era como essencial, que era o correio. E eu rezava bastante, assim, no carro, né, e tudo mais. E eu falava pra minha mãe, falei, mãe, não sai de casa, porque senão vai dar ruim. E, irmão, teve um mês, assim, que eu rezando, o Senhor mostrava minha mãe no caixão. O Senhor mostrava eu no velório da minha mãe. O Senhor me mostrava eu rezando o terço do lado da minha mãe morta, no caixão. Tipo, é poucas pessoas que eu falo isso. É para as pessoas mais próximas, assim, sabe? Mas eu até senti, quando eu vi essa pergunta, eu senti a necessidade de falar isso. De repente, para ajudar alguém, não sei. E o Senhor vinha trazendo isso no meu coração. E um dia eu me inquietei, cara. Falei, Senhor, o negócio é o seguinte. A gente começava, lembra que a igreja começou a rezar por muitas pessoas que estavam na UTI, estavam enfermas, tinham recebido diagnóstico de Covid. Nossa, a igreja estava orando, né, nessa fase, né? Nós que estávamos na linha de frente rezava por muitas pessoas. E nós estávamos rezando por bastante pessoas. E nesse quesito assim, eu falei, Senhor, se o Senhor está preparando algo no meu coração que o Senhor vai levar a minha mãe, que assim seja, eu entrego ela nas tuas mãos, o Senhor é o dono de tudo, mas não faça eu sofrer. Se for algo do Satanás, que cesse agora. E se for algo do meu humano, que o Senhor me dê a clareza. Discernimento dos espíritos, né? E nessa, cara, veio uma paz muito grande no meu coração e eu nunca mais tive nada dessas visões, dirigindo no carro. Mas, passou um tempo,
num grupo de oração. Eu fui pregar, deixei o Lucas com a minha mãe. Eu cheguei lá, cara, até esses dias eu vi o vídeo. A minha mãe deitada no chão com o meu pai e o Lucas no meio deles, brincando, rolando pra cima e pra baixo, minha mãe com gripe. E aquilo me inquietou, mas fiquei em paz. E passou, minha mãe ficou ruim no outro dia, ficou ruim. Sei que daí eu fui trabalhar na terça-feira. A minha irmã, daí ela falou, vou fazer o teste. Eu falei, vai lá, mãe. Na terça-feira, minha irmã me manda mensagem, ó, a mãe testou pra Covid. Parece que todas as imagens para o que eu tinha visto veio à tona no meu coração. E eu falei, meu Deus. E eu falei, comecei a rezar pela minha família. Como que eu ia falar pra minha família que Deus tinha mostrado que ia levar minha mãe? Né? E acabou que aconteceu tudo que aconteceu. Minha mãe foi entubada, foi para oxigênio, fizeram tudo que podia fazer. Ela teve uma melhora, mas se afogou com a sonda. E numa conversa, estava eu, meu pai e minha irmã na mesa. Daí minha irmã falou, a mãe vai vir para casa. Meu pai também, ela melhorou. Só que no meu interior tava uma inquietação, irmão. E eu peguei e falei assim, Deus tinha falado para mim que ia levar a mãe. De certo, ele mudou de ideia. Mas na quarta-feira, minha mãe arruinou e na sexta-feira ela morreu. Na quinta-feira ligava pro meu pai, ó, pode ser que a gente ligue antes. E daí minha mãe faleceu no dia 6 de novembro, 6h30, 5h30 da manhã. E foi um turbilhão pra mim, mas eu fiquei muito em paz, sabe, Paulo, no falecimento da minha mãe, assim. Eu louvei muito a Deus, assim, pela mãe que eu tenho, e até hoje eu louvo, cara, porque se metade das mães hoje que tivesse os filhos da droga não desistisse e pagasse um preço na oração pela conversão dos filhos, tinha muitos irmãos aí que não estavam na droga. Minha mãe foi uma Santa Mônica. Ela viu o filho dela na desgraça, como Santa Mônica viu Santo Agostinho na prostituição, na bagunça. Ela também viu Santo Agostinho pregando o evangelho, se convertendo com a pregação de Ambrósio. Minha mãe também me viu na desgraça, me viu chegando em casa sujo, fedendo, me acolheu com um prato de comida, um abraço. E minha mãe também me viu pregando evangelho, irmão. Minha mãe ia comigo nas pregações, eu ia lá no SIC, se cercar do SIC, ela ia comigo para me ver pregar. Então eu louvo a Deus por isso, mas é uma dor assim que é dolorosa para um homem enterrar a mãe. Ainda mais na situação que foi enterrada. Na época no qual a gente viveu isso, eu procurei viver aquilo que a igreja nos orienta, que São Francisco fala, consolai antes de ser consolado. Então procurei estar em oração pela minha família, procurei estar perto do meu pai, da minha irmã, da minha madrinha, e esqueci de viver o meu luto. E com um padre, o padre me falou, você tem que viver o teu luto, cara. E meu luto eu vivi o ano passado, irmão. Eu vivi o ano passado, assim, foi um ano bem difícil. Sofri sozinho, calado com Deus e com a Virgem Maria. Porque num dia eu estava chorando, com a saudade da minha mãe enorme. E eu senti muito forte um abraço de Nossa Senhora. E falando assim, não estou eu aqui que sou a tua mãe. E eu acolhi ela, assim como São João, no alto da cruz lá. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E dessa hora em diante o discípulo a tomou como sua. Eu tomei a Virgem Maria como minha mãe, irmão. Mas, só um parênteses, que o Senhor trazia muito forte no meu coração quando eu vi isso, né? Eu falei, eu não tenho, a maior dor do homem é enterrar a mãe. Só que ontem, irmão, quando eu vi isso, gerou deu uma flechada no coração, assim. Tem 2 pecados que eu cometi na minha vida, uns 2, 3 pecados aí, mas um deles é muito grave que eu cometi. E ontem, quando eu vi isso, assim, me deu uma dor, assim, uma dor mesmo, assim, uma flechada, assim, de que isso flagelou muito meu Senhor na cruz. Então até vou rezar em cima disso, né? Procurar conversar com o padre, porque parece que vem a gente vai se confessar, tem um arrependimento, mas parece que tem coisa que você tem um arrependimento, mas parece que se confessa, mas fica ali te remoendo, né? Fica te lembrando. Até Satanás fica lembrando mesmo. Mas outro parece que vem um arrependimento sincero, assim, sabe disso. E foi uma dor também para mim. É isso. É forte esse testemunho, mas, como vai dizer o Salmo 89, os mais fortes chegam aos 70, alguns chegam aos 80. O que passar disso é lucro, mas a gente sabe, a nossa vida nessa terra é passageira, não adianta. Sim. As pessoas, né, se enganam, posso ter
posso ser o mais, digamos assim, em situação financeira boa da vida, ser rico, mas a morte vai chegar. Vai Essa é a chegar. única certeza que a gente tem. A A morte vai conta, chegar. a conta chega. Não tem. E sabe o que que eu li esses dias, meu irmão? Até pegando um gancho que você leu aí, que a morte é uma certeza. E a igreja nos orienta a meditar sobre a morte, mas muitos não conseguem, não estão preparados para meditar sobre a morte. Eu medito sobre a morte. Eu medito de verdade, se eu meditar, Bruno até fica bravo comigo, mas eu medito, porque nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar algo aqui, irmão. E só que as pessoas não conseguem meditar sobre a morte, por quê? Isso está no Novíssimos, na escatologia da igreja. Por quê? Porque o corpo sabe que vai ser devorado pelos vermes, e a alma sabe que se encontrará com o justo juiz que vai julgar ela, se ela vai para o céu ou para o inferno. Meu Deus! Meu Deus! Você é louco. Mas é isso mesmo. E o que te motiva a estar no caminho de Deus hoje? Irmão, eu acho que quando eu recebi o chamado para pregar, para anunciar o evangelho, né, tive esse boom com Deus. De uma certa forma, meu coração é alimentado por uma esperança, para levar esperança aos que mais precisam, levar esperança para as mães que estão com os filhos nas drogas, levar esperança para o irmão que está na droga e muitas vezes não tem mais salvação, não tem mais jeito, né? Ontem mesmo pregava e via no meu coração isso, né? Muitas vezes as pessoas falam, quem entra no mundo da droga ou é cadeia ou é morte. É mentira de Satanás, irmão. Tem uma terceira opção que é uma vida eterna, que é uma conversão de vida com Cristo, sabe? Então, isso me motiva. Quando você vai pregar o evangelho, vê uma senhora lá, não é vaidade minha, vai chegar lá, nossa, o teu testemunho gerou esperança. Voltei a acreditar. Isso, cara, isso para mim já é lucro. E não é sobre o Cristo, mas é sobre a palavra que está sendo pregada. É sobre o que o Senhor fez na minha vida. Então isso é um próprio motivo de estar caminhando, de me desgastar pelo reino, sabe? E também, eu falo para a Bruna aqui em casa, muitos têm a questão do evangelho, pregar o evangelho e aquele fogo, né? Aquele ardor que tem, missionário. Infelizmente, dentro da igreja tem alguns que é por vaidade, mas só que, irmão, para mim, eu entendi que para mim, pregar o evangelho, para mim, é sobrevivência, irmão. É sobrevivência, porque eu entendo que eu sou um galho da videira. A graça para chegar no irmão tem que passar por mim, e louvado seja Deus. Deus quis assim. Deus me enxertou na videira, a Virgem Maria me enxertou na videira, para que gere isso. Então, se a graça passa em mim, para chegar no irmão, tá gerando vida em mim mesmo. É sobrevivência, irmão. Porque eu não posso ser um bicho solto aí. Eu tenho que estar enraizado em Cristo. Senão, é bolinha perdida 1, 2, 3, que nem dizia as brincadeiras antigas, né, no Betis. E isso me motiva. E como a gente partilhava quando a gente fez a viagem junto, né? Tiago 1,5, se eu não me engano, Acho que que é. pregar o evangelho, ele apaga muitos pecados. E quem que não quer ir para o céu, irmão? Quem que não quer caminhar para o céu? Né? Deixa É eu pegar. verdade. Aqui, ó, é Santiago, capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. É a reparação, irmão, também, né? Lógico que a gente não pode pensar só nisso, a gente tem que pensar na salvação das almas. Mas também é uma graça de Deus. Aquele que está a serviço, que fizer retroceder, se eu conseguir retroceder um, irmão, pro reto caminho e essa pessoa for santa, eu também posso ser santo, eu posso chegar no céu. E isso E se não é o motivo, o que vai é, ser? é verdade. E até partilhar para quem vai ver depois, eu pessoal, né? Eu tive a graça de conhecer o Cristiano em 2018, acho que 18 ou 19, eu não lembro. Dia 19, Paulo. Foi a primeira vez que foi para 19, né? profecia. Que a gente Nós fomos para a profecia do avivamento na Canção Nova. Foi uma benção. Já fazem acho que 7 anos eu já fui lá, não consecutivo, mas intercalado, né? Ele já foi mais consecutivo que eu. E a gente teve a graça de conhecer na caminhada, então isso é muito, muito bacana, né, ver o testemunho dele. Como dizia um padre esses dias atrás, ele fala assim: muitos precisam errar bastante, vamos falar dessa forma, para se encontrar com Cristo.
outros nem sim, tanto, outros acabam apenas se afastando, acontecem outras realidades, mas o amor de Deus é o mesmo para aquele que está lá, que foi muito a fundo no pecado, quanto aquele que ficou ainda na superfície. Mas o sim, amor de Deus é o mesmo. Deus ama todos, claro, de forma particular cada um, mas o amor dele é infinito. Deus ele pode transformar qualquer pessoa em um grande pescador de homens, um grande homem de Deus, assim como ele fez com os apóstolos, ele fez com aquela mulher que foi falada ontem no Evangelho, inclusive, né? A mulher a pecadora, né? sim. Que ele devolveu a dignidade dela, né? Então Deus ele transforma qualquer vaso qualquer barro em uma peça valiosa, uma Sim. louça valiosa, vamos falar dessa forma, né? Aham. E você já pensou em desistir da sua caminhada? Ah, já, né, Paulo? Já, já. A gente é muito do homem, né? Muito do humano. Quando vem as adversidades, vem as dificuldades, vem as provas, as tribulações, as perseguições. As perseguições, às vezes, elas são indiretas, que a gente acaba percebendo as entrelinhas, né? Então, você acaba se abatendo. Daí, quando você coloca em xeque, poxa, mas eu tô. É até uma tentação isso, na verdade. Até os irmãos que vão ver, tomar cuidado que isso é uma tentação. Eu passei por isso. Pô, tô dentro da igreja, tô pregando, tô fazendo o meu dever como um bom cristão, tô comungando, tô servindo, tô, né, tô na caminhada, tô tudo certinho. Daí eu olho a grama do vizinho lá, que tem uma vida toda bagunçada, tá mais verdinha que a minha, pô. O que tá acontecendo? Só que a gente tem que entender também que o servir com Deus, o chamado também não é. Deus não prometeu nada para nós. Né? Deus não prometeu nada. A única coisa que ele falou é a cruz. Tome a tua cruz e me siga. Se ele não teve um lugar para reclinar a cabeça, eu vou querer por quê? Né? Mas, lógico, a gente é humano, a gente acaba sofrendo um pouco. E eu acho que a gente aí sempre acaba falando, vou parar com tudo, mas a gente sempre fala, mas a gente não consegue porque aquele que bebeu da fonte, Paulo, não consegue ficar longe. Vai gerar uma sede nele. Aquele que bebeu da fonte, que é Jesus Cristo, ele tem uma sede insaciável dentro dele. Ele vai querer mais, mais e mais e mais, e essa fonte vai jorrando para a vida eterna. Mas o ano passado, assim, no final do ano passado, que nem eu abdiquei do meu trabalho registrado, CLT, faz 3 anos, esse ano vai para 4 anos. Fiquei um ano discernindo. Saí do trabalho em comunhão com a minha esposa, para assistir melhor a minha casa com o Lucas, na época estava precisando de uma atenção melhor, e para pregar o evangelho. Fiquei um ano discernindo. Discerni, tomei a decisão. Antes de tomar a decisão, o Senhor falava no meu coração, eu estava pregando para o povo, e eu falava, vocês têm que aceitar Jesus, vocês têm que tomar uma decisão, vocês têm que se decidir hoje por Cristo. E o Senhor falava no meu coração, você está falando para eles tomar uma decisão e você não tomou uma decisão ainda. Eu falei, meu Deus, eu tomei a decisão, tive confirmação da palavra e tive uma experiência da providência no mesmo dia. Isso foi tudo no mesmo dia. Então eu saí. Só que as perseguições vêm, as pessoas não entendem muitas vezes e por aí vai. Mas o ano passado, irmão, assim, no final do ano passado, metade do ano passado, sim, eu fui abatido por uma depressão, uma tristeza, um sentimento ruim, assim, sabe? As coisas não davam certo, carro estragando, tava com um carro que só estragava, só estragava. Não, eu tive que cancelar umas missão. E eu falei, meu Deus do céu, problema financeiro. Falei, cara, eu vou parar. Não tá errado. Eu acho que eu discerni muito errado e não sei o quê. E querendo, tava uma pontinha para desistir, cara. Para abandonar meu ministério, assim, de pregar, né? Mas eu falei pra Bruna, não, vamos parar, Bruna. Vamos servir a Deus na nossa família. Vamos. Eu entendo assim, né, Paulo? A gente que é casado, a gente é isento de fazer tarefas da igreja. O catecismo fala. Só que, se Deus me confiou algo a mais, eu tenho que honrar esse algo a mais. Porque Ele me confiou essa graça. E eu naquela luta falei, não, vamos só ficar na missa, né? Educando nossos filhos, né? E assim tá bom e tá ótimo. Daí ela falou assim, você não aguenta. Eu falei, não, mas eu não tô aguentando. Daí eu fui pedir oração pros irmãos. Falei, ó, reza por mim, cara.
tá difícil, tô pensando em parar. Daí meu irmão pegou, rezou por mim e falou assim, Cris, eu rezei de verdade e eu sinto, vou falar pra você uma coisa. O que você tá passando é uma prova. E eu, em oração, comecei a ter esse entendimento também, que era uma prova. Porque não, cara, se você tá tudo errado e você passa por isso, é uma negligência tua. Mas eu tava tudo certinho. E vem a tentação, pô, mas você tá tudo certinho e o vizinho tá melhor que você. Uma tentação. Eu comecei a rezar, 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 cancelei umas pregação. E daí até que eu tive a confirmação realmente que era uma prova. E esse ano parece que mudou assim a chave, sabe? Tô indo mais para missão, tô mais em paz comigo mesmo, no meu ministério, na minha família. E por mais que eu quis desistir, tem algo na ação que não deixa. Por mais que a gente queira, não deixa. Não, tem algo aqui que não deixa a gente desistir, irmão. Mas já tentei desistir no ano passado. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que você faz para não ter o desejo ou, digamos assim, aquelas tendências, muitas vezes, que todos nós passamos por isso, de voltar para aquilo que você vivia antes, para as drogas, para a vida velha, ou voltar, vamos fazer uma analogia aqui, voltar para o Egito, sair da Terra Prometida, no caminho da Terra Prometida e voltar para o Egito. E o povo sentiu vontade de voltar, né? Ô, miséria. Irmão, eu acredito assim, Paulo, que como a gente se conhece, eu sei bastante que você também é um homem bastante de oração. A alma de todo apostolado, de Jean Chautart, vai dizer que a alma de todo apostolado é a oração. Eu preciso, é necessidade minha, eu preciso estar em oração para me suportar a tentação que vai vir, sabe? E assim, se engana aquele que saiu da droga, agora eu tô firme, agora eu me encontrei com Deus, não, agora eu tô firmão. Passa um tempo, recai. Por quê? Porque deixou de rezar, deixou de frequentar os sacramentos. É isso que fortalece, isso que fortifica o nosso ser, né? Para a gente vai ter força para renunciar quando vir a tentação. E eu sou tentado, irmão. Eu já chegou a ter vezes eu chegar na igreja sentindo a pupila dilatada, a boca seca, coração acelerado, que é o que a cocaína traz como sintoma. Vamos dizer assim, sintoma, né? Então, e você tem esse entendimento, não, é uma tentação. Ter vontade. Às vezes eu passo em rua, que eu sinto o cheiro, sinto o gosto. Às vezes eu passo em rua, nossa, eu passava aqui quando eu estava na droga. Mas você vê que é uma tentação, mas também às vezes eu vejo que é algo tipo de Deus, assim, ó, você estava aqui agora, mas agora você está passando para pregar o evangelho. E aconteceu também isso, sabe? Mas eu acho que o segredo, Paulo, de não voltar, o desejo vai ter, né? A tentação vai vir. Mas se a gente estiver aí com uma vida de oração, né? Ali, vamos dizer, em dia, a gente tem muito mais força para combater esses desejos que vêm. E não só da droga, né? Outros desejos que tem aí, os desejos carnais aí, a gente tem que travar uma luta, né? Como São Paulo fala. Travar uma luta é o espírito contra a carne. E a gente só vai conseguir com a oração, com o sacramento da igreja, com a comunhão, confissão. E sobretudo a oração diária, né? É verdade. E você me fez lembrar agora que Paulo, ele diz, agora não lembro qual carta, que ele disse que ele tinha um espinho na carne. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, todos nós temos um espinho na carne. A pessoa pode se demonstrar mais forte da face da terra. Não, ela tem uma fraqueza. E isso serve para dizer assim, que nós não somos perfeitos, nós precisamos de Deus. Nós não somos nada. Né? E, irmão, como está sendo para você viver como missionário? Vivendo da providência? Irmão, tem suas dificuldades, mas assim, você se sente realizado quando você entende o teu chamado, entende por que Deus te chamou, e daí você tá cumprindo, né, da tua maneira, com as tuas misérias, né, com as nossas misérias, tá cumprindo com aquilo que o Senhor te designou a fazer. E você vê de uma certa forma alguma coisa acontecendo como fruto, isso é muito gratificante, isso é massa, isso é prazeroso para nós, né? Porque a gente se doa, a gente está se doando. E como eu falei, faz 3 anos, irmão, que eu larguei o CLT para me dedicar a essa vida. Só que agora, no 4º ano,
que eu realmente estou saindo mais em missão, estou avançando para os municípios, né? Falei para a Bruna, a gente foi para Tijucas do Sul agora pegar um retiro para servos, e eu falei assim, nossa, amor, a gente tá de município em município, né? Tava em Curitiba, daí agora tá indo, foi para Rio Branco, fui para Sul, Palapa, Canoeiro, daí agora para Tijucas, e a gente tá indo, estamos indo. E a gente vê que a graça de Deus está acontecendo, que Deus tá fazendo. Ah, porque é o Cris? Não, não é, porque eu sou uma miséria. Mas é pela palavra, irmão, pela misericórdia dele, porque ele tem seus meios de salvar as pessoas. E é aquela coisa, né, Paulo? Eu tenho almas que o Senhor vai usar de mim para salvar você, tem almas que também são confiadas a você. Então, quando a gente entende isso, a gente vê as coisas acontecendo, a graça acontecendo, cara, é muito gratificante. É top demais. Tem suas dificuldades, tem as batalhas, mas isso é próprio do profeta, é próprio do missionário. Mas a gente tem que exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Esses dias, fui pegar um grupo lá em Rio Branco, e a menina fez contato comigo, eu voltei com ela no Gabaon do ano retrasado. Ela chegou assim, comprou um ícone meu, tal, da loja. Daí ela falou assim, você é o Cristiano Oliveira, né? Eu falei, sou. Dela, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Dela, para agradecer a pregação que você fez lá no Pavilhão da Paz, um grupo de oração lá em Itaperuçu. Eu falei, é. Dela, você proclamou lá. Eu sei que não é. Ela falou assim, você que não é você. Mas Deus usou de você para proclamar que ia se levantar muitos profetas e pregadores. E eu sou uma delas. Falei, nossa. Mas eu falei, oh, aleluia. Eu sou uma miséria, meu Deus é desajuizado, cara. Né? Falando assim, brincando, mas é extraordinário, assim. E louvado seja Deus por isso. Que ele cresça e eu diminua cada vez mais. E você falando disso me fez lembrar uma coisa. É. São poucos os lugares assim que às vezes eu acabo me oferecendo para poder sair em missão também, que eu sou pregador da palavra, Sim. ministro de libertação e agora ministro da Eucaristia, né? Mas são Uhum. poucos os lugares que eu acabo me oferecendo, já faz muito tempo que eu não faço isso, porque eu via a dificuldade dos irmãos, eu falo, irmão, se você está precisando de ajuda, dá um grito, eu vou lá. Mas hoje, como você disse, né? Quando o chamado é de Deus, até o Padre Roger disse muito isso na profecia do avivamento, né? E quando a gente tem um chamado de profeta, é o Senhor quem chama, né? E assim, irmão, eu tenho recebido muitos convites e eu estou começando a ter que negar convite para ter ideia. Acredito que para Louvado você, seja às Deus. vezes, porque às vezes as datas não batem, tem compromisso na paróquia e tudo, né? Sim. Mas assim, o chamado é de Deus, não adianta. Não é nós que falamos, é o Senhor que usa de nós. E eu aprendi Sim. uma coisa, que um dos sinais de você reconhecer a pessoa quando está cheia do Espírito, a unção do Espírito é um profeta, é os sinais. É o rastro que ela deixa. E é isso, Sim. esse rastro que vai atrair as pessoas até Jesus, entende? Então é uma coisa muito, muito gratificante, assim, para o nosso coração, mas também Sim. para o coração de Jesus, né? Porque tudo é para ele, né? Tudo para a honra e Sim. para a glória dele, né? Louvado seja É, Deus, meu irmão. irmão, e o que que você se vê daqui em diante na sua caminhada com Deus, assim, você já partilhou, testemunhou tudo, essas realidades que você já passou, como sua família, com seu filho, com sua esposa, É. como que você vê a sua caminhada com Deus daqui em diante, vamos falar, até o dia que Jesus te chamar, vamos falar assim. Vamos falar assim. Ah, irmão, eu acho que, como falei, eu tive um entendimento assim nesse tempo que eu tenho abandonado, que hoje eu entendo por que que eu nasci, por que que eu tive a história que eu tive, por que que eu fui curado, porque nesse meio período aí, eu fui curado. No ventre da minha mãe, eu me via nesse cura lá, proclamou a rejeição, eu fui curado, sabe? Na parte de paternidade, né? Hoje eu perdoei o meu pai biológico, né? Concedi o perdão para ele, porque daí eu fui ver, ele não teve um pai também, cara. Como que eu vou cobrar a paternidade de um cara que não teve pai, entende? Então, quando você entende por que você nasceu, por que que o Senhor investiu em você, por que que você teve essa história, é para algo. E quando você está colaborando, você está se colocando a serviço, eu acho que é uma realização do homem, né? Lógico, hoje eu tenho família, eu tenho que pensar no meu primeiro ministério, que é a minha casa, educar o meu filho, ensinar meu filho na fé, e graças a Deus hoje eu consigo colher o fruto olhando para a vida dessa entrega de 3 anos.
E o que eu quero aqui para frente, irmão, é que isso progrida cada dia mais. Fui pregar em Tijucas, o irmão falou lá, ó, meu filho mais velho foi tocar no grupo de jovens, depois ele ia para outro lugar. Pô, abrasou meu coração, porque eu também quero ver meu filho, cara. De repente se ordenando um sacerdote, de repente sendo um pregador da palavra, sendo um músico, sabe? Sendo um catequista, tendo família, enfim, um religioso, eu não sei. Mas eu quero que ele vá para Deus, eu quero que ele caminhe nos caminhos de Deus e vá para o céu. Ao mesmo tempo que eu quero que a minha família também vá para o céu, a minha esposa vá para o céu. Então acho que nesse patamar que nós estamos, eu acho que não tem outra coisa que a gente possa mirar além do céu. E para a gente chegar no céu, a gente vai ter que crescer muito espiritualmente, né, cara? Crescer muito, podar o que tiver que podar, renunciar ao pecado, crescer em virtude, em graça, para ser aquilo realmente que o Senhor quer, que a gente seja santo, né? Eu acho que essa é acho que é a meta de todo homem e mulher que estão na caminhada, que se entregaram para Deus, a meta de vida é a santidade, meu querido. E eu vou lutar com isso, vou lutar até o dia de eu entregar, né, do dia que o Senhor me chamar. E se tivesse der a graça de pregar velhinho, a gente vai indo, até quando tiver fôlego de vida, vamos para cima, irmão. Temos almas para salvar. É verdade. Irmão, acho que a gente já terminou aqui. As perguntas que eu tinha eram essas. Louvado seja Deus, irmão. Essa live. Eu queria pedir para você agora, na verdade, você colocar as suas considerações finais. Para você falar assim, que a gente não sabe onde vai chegar isso aqui, depois eu vou fazer as edições, vou compartilhar contigo. A gente não sabe onde Sim. vai chegar esse vídeo. Mas o que Aham. você tem a dizer assim para aquele jovem que vai ouvir isso aqui, aquela mãe, aquele pai desesperado que o filho está nas drogas, está na perdição, na prostituição, está no pecado, está distante de Deus. Talvez aquele que está com uma dor que perdeu o pai, a mãe, está se sentindo abandonado, vamos falar assim, um órfão, né? O que você teria a dizer para essas pessoas e o que você poderia dizer assim a respeito da mensagem de Deus para essas pessoas diretamente? Irmão, eu penso que nessa questão do desespero da mãe, do pai, até mesmo do irmão que vai ver que está lutando com a droga, de alguém que perdeu, né? Hoje a gente fala bastante sobre depressão, que é um mal do século, ansiedade, depressão, pânico. Eu acho que as pessoas não podem perder a esperança. Tem que ter esperança, e a esperança é o fundamento, cara, né? Daquilo que não se vê e é baseado na fé. Então a gente tem que não perder a esperança de que quem dá o veredito final é Deus, é Jesus, é Ele que vai entrar. O que cabe a mim e a você é confiar, se abandonar, né? E, e pedir ajuda, né, Paulo? Às vezes a pessoa, a gente fica naquela, eu vou pedir ajuda, vou expor a minha família pro irmão, mas não. Você, às vezes você não está dando conta de rezar sozinho, peça ajuda, os irmãos vão rezar por você. Mas, sobretudo, não perder a esperança, irmão. Não perder a esperança. Eu sou um sinal visível da esperança de uma mãe que rezou, esperou em Deus e hoje ela contempla do céu, em nome de Jesus, o filho dela, levando uma mensagem de esperança para outras pessoas. Para os jovens, não se corrompam com as ideologias do mundo. Não se corrompam com esses pruridos novos por aí, né? Esse esvaziamento da fé, esse relativismo nojento que tem centrado aí, ó, em algumas áreas, né? Não relativize. Meu irmão colocou ali, ó, ou santo ou nada. É isso, ou santo ou nada. Eu costumo falar, Paulo, se não for os jovens de agora, no qual nós muitas vezes pregamos, nós muitas vezes se doamos para estar na oração, né? Fazendo encontros. Se não for esses jovens que vão se converter através do anúncio do evangelho, quem que vai pregar para o meu filho? Se não for eles, irmão. Então, os jovens tomem posicionamento, não tenham medo, como disse São João Paulo II, não tenham medos, né? Como Santa Catarina de Siena, ele reproduz essa frase: se for aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. E a esperança para esse mundo, a conversão para o mundo é o Espírito Santo. Não vai ser... lógico, a obra social ajuda, a pastoral ajuda, mas quem vai convencer e vai mudar o homem é a ação do Espírito Santo, irmão. Não tem outro. E é isso. E é ele que vai dar a esperança, a fé, a caridade, vai dar tudo. É um combo, é o Espírito Santo de Deus. Então, seja batizado no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. O Padre Jonas, ele dizia muito disso, né? Se você quer ver pessoas diferentes, mudadas, transformadas,
é o batismo no Espírito Santo. É o Não tem outra batismo. coisa. É o Tem batismo outra no coisa. Espírito Santo. É o batismo que vai despertar na pessoa uma metanoia para ela mudar de vida, para fazer caridade, para arrumar um trabalho, para conseguir uma casa, entendeu? Até para Bom se servante, confessar. para se confessar, né? Enfim, para dar o arrependimento, é só o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo de Deus. É promover, é propagar o Espírito Santo. É como a renovação fala, o tripé da renovação, né? Que é o batismo no Espírito Santo, a vivência dos carismas e a vivência fraterna. Mas o primeiro é o batismo no Espírito Santo, irmão. E é isso. E isso é uma coisa que deixa triste às vezes, porque, até para a gente finalizar, né, mas assim, essa identidade que é própria da renovação carismática e assim, do ambiente carismático, está se perdendo. Não Tá. tem mais, não está se perdendo. E os poucos que tem, que estão levando a cultura de Pentecostes, igual eu, você também, provavelmente. Eu já levei muitas vezes perseguições, eu já fui ameaçado, já fui, como que fala? Já tentaram me intimidar, assim, para parar de fazer, de falar as coisas, mas aí eu fico olhando para a cruz de Jesus, né? Que mataram e perseguiram o Mestre. Quem sou eu para Imagina, não ser perseguido? imagina A nós. Semana Santa é a semana que vem. O que fizeram com Jesus? E ele fala na palavra: quem quiser me seguir vai passar pelas mesmas coisas que eu passei. Com Aquilo me certeza. deu um chacoalhão, sabe? Não, não tem, não. Cara, não tem, é isso aí mesmo. É bem o que você falou, é a palavra. Se fizeram isso com o nosso mestre, imagine que não. Ele mesmo fala, né? Se me perseguiram a mim, imagina. É verdade. Então, Mas louvado seja eu queria agradecer pela tua participação. Eu espero que a gente Deus. possa fazer outras vezes sobre outros temas, né? Mas já Sim, fazia algum tempo, daí eu queria te chamar, daí não estava dando certo. Daí um irmão falou assim para mim: Nossa, Paulo, é tão bom você fazer aquelas coisas que você fazia que eu tinha que dar uma parada, porque aconteceu umas situações aí, na vida sim. particular, enfim. Aham. E a gente tem que estar com o emocional bem para poder fazer essas coisas. Não adianta fazer de por fazer com uma parte, vamos falar assim, robótica, automática. Não, temos que fazer com o coração para Deus, né? Mas eu queria Sim, agradecer a tua participação. Né? A gente não sabe onde vai chegar esse conteúdo depois. As pessoas que ouvirem amém. que possam ser tocadas por Deus, o pensamento do Cris, o Cristiano, a gente já se conhece, já vai fazer 8 anos, né, Cris? Então já é um longo É, tempo, assim. Nos conhecemos na Canção Nova, na viagem, compartilhamos bastante coisa. E eu entendo o seguinte: amizades em Deus elas têm que ser provadas pela ação do tempo, pelas situações que muitas vezes a gente tem ali desse distanciamento que é natural na caminhada com Deus, mas a gente se aproxima sim, depois de novo, aí tem a maturidade espiritual que a gente leva, e é assim, a amizade em Deus é dessa forma, ela tem que ser provada no fogo, não é a amizade que dura um ano, dura um mês, não, ela tem que superficial. perdurar, entende? Então, assim, é justamente isso. Se ela não for provada no fogo, ou seja, até um relacionamento, um casamento, um namoro, ela Sim, não permanece, porque precisa de Deus no meio da história, né? bem isso, irmão. Mas obrigado mais uma vez. Vamos a agradecer, né, entregar tudo que nós conversamos aqui à Virgem Maria. Hoje é o dia da anunciação da Virgem Maria, quando o anjo Gabriel visita ela, anuncia que ela seria a mãe de Jesus, que ela conceberia aquele que seria o nosso Salvador. Vamos pedir a presença de Nossa Senhora, que cuide da vida do Cristiano neste momento, que cuide da Verdade. vida da esposa dele, do filho, da missão dele, assim também como esse conteúdo, tanto o apostolado dele quanto esse do qual eu tenho, que o Senhor concedeu, não é meu, é do Senhor, mas que Nossa Senhora possa interceder, nos proteger, colocar o seu manto protetor contra toda cilada, toda dardo inflamado do maligno, que Satanás ele possa ser batido e retirado, né? E que Nossa Senhora possa nos blindar de toda ação demoníaca. Ave Amém. Maria, cheia de graça, Cheia, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o bendito. fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. É isso aí, irmão. Obrigado mais uma vez.